Criado em setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor é um conjunto de leis que estabelecem direitos e deveres para consumidores e fornecedores, evitando assim que o cliente sofra qualquer tipo de prejuízo. Mas ele trouxe, sobretudo, uma mudança de mentalidade, para a população brasileira, de um modo geral, e passou, então, a trazer para o consumidor, que sempre foi considerado a parte mais fraca nessa relação de consumo, garantias, direitos que, ao longo desses anos, vieram sendo conscientizados e buscados insistentemente, e cada vez mais por parte dos consumidores que se sentem lesados. Segundo o promotor, as operadoras de telefonia continuam sendo as campeãs no número de reclamações registradas pelo órgão. As operadoras de telefonia que, lamentavelmente e insistentemente, continuam criando sérios embaraços, às vezes, para os consumidores. Sempre recebemos reclamações aqui nesse sentido, o que fez com que nós intensificássemos aí a fiscalização com a lavratura de diversos autos de infração. Nestes 19 anos, o Código sofreu várias modificações. É o que explica este advogado especialista em defesa do consumidor. As mudanças foram várias, porque quando o Código foi criado, em 1990, ele não tinha muita aplicação prática. Essa aplicação só começou a ser efetivada a partir do final da década de 90, com algumas decisões de tribunais superiores, pacificando algumas questões que poderiam ser controversas em alguns casos. E, a partir de 2005, os consumidores começaram a ter mais ciência dos seus direitos e da maneira que devem ser aplicados e como exigi-los também. Apesar de novas regras serem criadas, as empresas desrespeitam as leis e, muitas vezes, o próprio consumidor desconhece seus direitos. Eu sei pouco sobre os códigos de defesa do consumidor. Não conheço. Não conhece? Não, ainda. Não sabe dos seus direitos e deveres? Todos não, só alguns. Conheço muito bem. Você já utilizou alguma vez? Não é preciso. Depois que o código foi posto em prática a lei, normalmente os comerciantes respeitam muito o código. Não, nunca ouvi falar, não. Não conhece o código? Conheço. Os principais direitos, os mais básicos, as pessoas já têm conhecimento. Por exemplo, quando algum tipo de aparelho vem a dar algum tipo de defeito, elas sabem que podem reclamar no PROCON ou, às vezes, buscar a via judicial, seja do juizado ou na via comum. Se você não quiser ser passado para trás, preste atenção nestas dicas. Nós temos em Lavras o PROCON municipal, que atende às demandas individuais, e temos o PROCON estadual, junto à promotoria, que nós cuidamos mais dos interesses coletivos, dos interesses que afetam a comunidade como um todo. E, além da via administrativa, nós temos também a via judicial, que tanto pode ser junto ao juizado especial, que é um procedimento mais rápido, quanto também na justiça comum, dependendo do valor da causa. E aí nós temos aí essa atuação, além de outros órgãos do governo federal, do governo estadual, que cuidam também da regulação no que diz respeito ao consumo de um modo geral. O consumidor que se sentir lesado também pode utilizar o Disque PROCON Nacional, que atende pelo número 151.